Olha só que gostoso de ver. Eu fico fugindo das minhas pacientes, só me faz raiva. Tá Você aí a pega muito Milessa, no pé? Daniela. Não pega muito no pé, Milessa? Pega, né? Milessa, se eu pego muito no seu pé, faço Milessa, a mão raiva. tá por na hora. Não, se ela pega muito no pé. Ah. Não, até que ela não pega muito no meu pé, não. Não, né, Nossa, Milessa? Tá, se eu ponho a Mari porque pra ela pegar... tá magra agora, ela ainda pega no pé porque eu tô gorda. deixa eu só ver se eu pedindo aqui permissão, se eu consigo compartilhar a tela. Minha filha, eu permito se você quiser, estou permitido. Peraí. Deixa eu ver aqui. Permitir. Aparece para vocês? Peraí, não, ainda não está aparecendo, não. Peraí. É que o povo Aqui vem. apareceu. Apareceu? Está aparecendo agora. Peraí, para mim. Aqui tá aparecendo. Porque a partir do... É que quando não, tá tudo tranquilo, eu volto. A gente para o compartilhamento. É que a partir do momento... Deixa eu parar aqui. A partir do momento em que eu abro aqui, eu paro de ver vocês. Tá. Tá? Então, só para eu não me perder, só um instantinho, eu vou abrir pelo celular também. Só que aí eu preciso não... Como diz, eu preciso deixar sem som. Aqui. Perfeito. Só tirar esse som. Andréia. Melhora. Maravilha. Aí Suzana comendo um doce bem na sua frente, olha. Tem nem vergonha na cara, né, Larissa? Vamos lá. Ainda bem que você não é paciente, dando um mau exemplo aqui. Já te bloqueio, viu? Não sei como. Mas a diferença é que assim, ó, a Flávia, a Mari, a Rayane estão tudo comendo, mas estão comendo escondido a letra do nome, entendeu? Verdade. quando vocês quiserem, então pronto. Tá. Bom, gente, vamos começar. Primeiro, já dispensa apresentações, porque o nome dela é mais rodado lá naquele grupo, que não sei o quê. A doutora Ana Paula, ela é médica, paliativista, e ela tem acompanhado muitos pacientes lá do grupo, muita gente que a gente conhece, e vocês sabem... Eu tenho que pôr silêncio para esse povo. Onde é que eu calo a boca de vocês, gente? Eu não sei. Já que eu não sei, vocês fazem sozinha aí, pelo amor de Jesus. Então, assim, ela tem acompanhado muitos pacientes lá no grupo. Desde sempre que eu entendi sobre o cuidado paliativo, eu tento levar para vocês a necessidade de, o quanto antes, a gente iniciar o tratamento, né? Porque a ideia que a gente tem do paliativo é muito distorcida, porque foi colocado na nossa cabeça a vida inteira que o tratamento paliativo é um tratamento para quando nada mais funciona, e é isso. Você vai morrer, está prestes a morrer, chama o médico para ele te dar morfina. E aí, quando eu entendi que não era isso, eu, dia e noite, noite e dia, tento passar para vocês. Algumas pessoas já despertaram para isso, sabem a diferença e têm buscado esse cuidado o quanto antes. O que eu acho que é fundamental, porque faz com que vocês, e todos nós, né, evitemos passar por coisas desnecessárias. Para mim é isso. O cuidado paliativo é um cuidado que faz com que você passe apenas o que você tem que passar. Nem 1 centímetro a mais. E a dor que é desnecessária e manejável, você não precisa ter. Então, acho que o cuidado paliativo é isso. É um cuidado que trata a pessoa e não a doença. Então, por favor, muito obrigada, primeiro, a você ter aceitado
com a sua agenda aí, doutora, nos ajudar aí, tirar algumas dúvidas da gente. Não, eu que agradeço esse convite. Deixa eu só... Agora eu me perco aqui um pouquinho. Mas assim, deixa eu ver aqui. Se eu consigo fazer funcionar de novo agora. Espera aí. Janela, esse aqui, compartilhar. Pronto. Legal, porque agora eu consigo ver vocês também. Vocês estão vendo aí? Sim. Maravilha. Só precisa fazer rodar, Susan, que agora... Agora ficou engraçado. Mas a minha felicidade nessa noite é que eu vejo vocês tudo de blusa e cobertor, e eu aqui, ó, alcinha. Coisa boa. Nossa, tá frio pra beça aqui. Minha filha, eu passo raiva o tempo inteiro com esse povo no Brasil. Aqui, chegou a hora. Uma hora, né? O jogo vira. É assim. Um dia você tá aqui, daí vai girar, tchum. Mudou, felizmente. Deixa eu ver. Acho que tem que clicar aí do lado do menos aí para apresentar. Aqui? Aí Ocultar? embaixo. Aqui? Não, é que não tá deixando eu apertar. Esse é o problema. Como se eu seria estivesse aí. desenhando o tempo todo. Tá, Esse é o tem um problema. negocinho verde, na hora que você coloca o mouse em cima. Deixa eu ver se ele me deixa aqui, assim. É que, na verdade, vocês tinham que... Quando eu abrisse... Peraí, tem que parar o compartilhamento. Deixa eu ver se eu fizer um negócio aqui. Se ajuda. Não, também. Peraí. Vou tentar mais uma vez, não tem problema. Que se a gente não conseguir, tudo que eu falo, tudo que tá... Ele tá aparecendo como uma janela, né? Ele está aparecendo junto com a tela de apresentação do PowerPoint, mas dá para ver bem assim. Acho que pode continuar dessa maneira, não sei. Não, o problema tá no seguinte, eu preciso mudar a tela, e ele não deixa. Você não consegue clicar na página 2 ali do ladinho? Vai ter que ficar clicando tá lá. vendo? Fica um negócio como se fosse eu estivesse fazendo anotação, ó, tá vendo? Peraí, talvez aqui. Ainda bem que não fui eu que fico com essa parte, tá? Ali passando mais raiva. Não, talvez a gente tenha um negócio aqui, ó, que tá apertado aqui, que aparece. Vamos ver se eu tirando ele. Agora acho que sim, clica na página 2. Vamos ver aqui, ó. Não, ainda... Isso aqui não era para estar aparecendo, né? Por que não? Parar a anotação. Agora, quem sabe vai. Agora eu posso te responder, agora eu tô enxergando. Clica aí, ó. Não vai. Não tá indo? Não. Não sei. Tá em compartilhamento e não tá... É que, na verdade, vocês tinham que não aparecer para mim. Bom, cada vez que você mudar de tela, você fecha assim, aí muda. Pode ser. Eu acho que vai ter que ser assim. Tá bom? Então, deixa eu vir aqui. Trazer aqui. E aí eu abro e a gente vai conversando. Porque, na verdade, o que importa para mim é o terceiro e a gente trabalha sobre isso. Vamos lá. Primeira coisa que eu queria primeiro agradecer, né, o convite de estar conversando com vocês aqui, da gente poder alinhar algumas coisas, porque aquilo que eu faço, aquilo que os médicos paliativistas fazem, tem um viés muito ruim aqui no nosso país, infelizmente. Por quê? Porque a gente usa uma palavra em português chamada paliativo. E em português, paliativo é tipo um band-aid, empurrar com a barriga, né? Aí não tem mais o que fazer, vamos paliativar isso daqui. Só que esse paliativo que a gente está falando, do cuidado paliativo, não é o paliativo do empurrar, do não fazer nada. Esse paliativo, ele deriva de uma palavra latina chamada pallium, né? O pallium, na verdade, é um manto. Quem usava o pallium, quando tinham as cruzadas, os papas usavam esse manto para cobrir as costas
dos guerreiros, né, de quem ia lá guerrear, né, contra os mouros em nome da Igreja Católica. Então, este manto, que é o pallium, é um manto de proteção. O pallium existe até hoje dentro da Igreja Católica. Quando a gente vê os bispos, os cardeais, a gente vê que eles usam aquela roupa vermelha e tem uma fitinha branca com uma cruz no meio. Eles mudaram a representação do manto por isso chama pallium, né? Então, o pallium, ou o paliativo, que a gente usa do cuidado paliativo, vem da proteção, do manto de proteção. Então, na verdade, cuidados paliativos seria a mesma coisa que cuidados de proteção, né? O que é cuidado paliativo? Na verdade, tem aqui para vocês, eu não sei se vocês todos conseguem enxergar, mas aqui está escrito a definição de cuidado paliativo. E o que eu mais acho bonito nessa definição é que em nenhum lugar dessa definição está escrita a palavra morte. Não existe a palavra morte escrita na definição de cuidados paliativos. Ela é uma abordagem que melhora a qualidade de vida de pacientes, tanto adultos como crianças e suas famílias. Não é só do paciente que a gente tem que cuidar. A gente cuida da família do paciente também, que enfrentam problemas associados a doenças que ameaçam a vida. Ana, que doença ameaça a vida? Só câncer? Não. Diabetes ameaça a vida. Tem aquela doença que é super comum, os demências, o Alzheimer ameaça a vida. Uma hipertensão, uma doença cardíaca, uma doença pulmonar, tudo aquilo que não necessariamente seja câncer, que possa causar uma ameaça à continuidade da vida. Previne e alivia sofrimento. Então, a gente faz o quê? A gente identifica precocemente, avalia corretamente. Tem uma coisa que é muito importante, porque é o único sintoma que é citado, que é tratamento de dor. Então, o paciente em cuidados paliativos, ele não é para estar sentindo dor. Diante de uma doença já grave, o sintoma dor é uma das coisas que mais tira a vontade de viver. Então, a gente tem que fazer a identificação e o tratamento rápido e de qualidade para que o paciente não tenha dor. E de outros problemas físicos, outros problemas psicossociais e espirituais. Então, o cuidado paliativo, ele atua não apenas no controle do sintoma físico, mas ele atua também no controle da parte emocional, da parte social e da parte espiritual. Como é que isso entrou na história? E de quem criou essa história do cuidado paliativo? O cuidado paliativo existe há muito tempo, só que não levava esse nome. E ele não era espalhado pelo mundo, até que uma inglesa chamada Cicely Saunders transformou e trouxe de volta esse conceito que eles chamam de moderno conceito hospice. O hospice, que na maioria das vezes é um lugar, né, onde as pessoas que estão já sem possibilidade de cura e fase final de vida, eles podem ir, mas ela é uma filosofia de cuidado. O que ela reparou? Que antigamente, quando os médicos não tinham o que fazer para os pacientes, eles pegavam na mão e ficavam do lado. E aí, de repente, com a tecnologia, e os pacientes, eu como paciente também senti isso, os médicos deixaram de olhar nos nossos olhos e passaram a focar ou no computador, e a nossa conversa e o diagnóstico, o exame físico, ele foi substituído por exames laboratoriais, exames de imagem, né, exame o tempo todo. E aí foi se perdendo a figura do médico que segura na mão. Então a Cicely Saunders, ela cria uma junção dessas duas coisas. A gente levar o cuidado humano, o cuidado que olha no olhar do outro, mas que ao mesmo tempo não abandona a tecnologia que foi criada para melhorar a qualidade de vida das pessoas e diagnósticos, né? Então, o que faz um médico em cuidados paliativos? A gente trata sintoma. A gente é bom de tratar sintoma. Eu não vou tratar a doença. Então, no caso de quem tem glioblastoma, quem trata a doença é o oncologista, é o radioterapeuta, mas a gente trata sintoma. Então, por exemplo, você tem a doença, você começou com muita náusea, você começou com soluço, você, que a gente tem um caso aqui, você começou a ter muita dor, você começou com coceira. Eu sou especialista em resolver sintoma.
na parte física, porque eu tenho que deixar você aproveitar em condições de aproveitar a vida. E se dependendo do sintoma que você tem, você não consegue aproveitar a vida. Se você tiver dor 24 horas, você não consegue fazer nada, você vai se isolar do mundo. Se você tiver coceira, gente, imagina, a gente tem só um mosquito pica a gente já incomoda, imagina um corpo inteiro coçando. Tem gente que tem isso, né? Então, eu sou especialista dentro da parte física em tratar sintomas para zerá-los, para que os pacientes consigam fazer o tratamento e tenham qualidade de vida, sem sofrimento, sem ficar tendo sintoma ruim que ele não possa aproveitar a vida. Afora isso, um profissional de cuidados paliativos olha para o lado emocional dos pacientes, porque não é só o físico que fica abalado, o emocional também fica. Quando a gente fala de social, a gente está falando assim, nós todos temos responsabilidades na vida. Alguns de nós ficam doentes e somos o arrimo da família. Somos quem paga as contas, a família depende da gente, não só de dinheiro, mas emocionalmente também. E aí a gente começa a ficar preocupado, às vezes você é muito jovem, você tem filhos muito pequenos e você fica preocupado, e aí, se acontecer alguma coisa? O que acontece com os meus filhos? Então a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa olhar não só para o paciente com um diagnóstico, mas para esse paciente como um ser completo. Não apenas a pessoa com o seu sintoma ou com a sua doença de base, né? Quando eu vou falar com os médicos de alguns pacientes que eu acompanho aqui, uma das primeiras frases que eu falo para eles é a seguinte: a coisa que eles têm mais medo é de serem olhados apenas como um glioblastoma, não como um ser humano, que tem medos, que tem família, que tem um monte de coisa envolvida. Tudo seja colocado na conta do glioblastoma e não se leva em conta mais absolutamente nada, né? Então isso é muito importante. E isso a gente entendeu que é importante para o ser humano, não é só para quem está doente, mas para o ser humano. E espiritual. Porque a espiritualidade é muito presente na nossa vida. A gente não pode fingir que ela não existe. A Mari já fez uma pergunta. Vocês podem me parar para perguntar as coisas, tá bom? Não tem problema não, eu não me perco. Ah, se fosse eu já me perdia 4 vezes, não sabia nem o que eu estava falando. Não, eu não me perco. Você pode parar que eu respondo pergunta e depois eu volto sem nenhum problema. Então, o modelo de cuidado paliativo é o modelo biopsicossocial e espiritual. A gente junta essas 4 frentes quando a gente vai cuidar de uma pessoa e da sua família, né? E aí eu vou explicar para vocês onde a família entra e por que ela tem que entrar. Eu vou ter que parar o compartilhamento para mudar, porque eu não consigo mudar. Se vocês quiserem fazendo pergunta enquanto isso... Eu queria fazer uma pergunta, doutora. Muitas vezes o paciente não sabe o que ele tem. E Sim. o familiar fica com medo de falar para o paciente e o paciente desistir da vida ou se entregar. Na sua experiência, o que seria o ideal ou o que é realmente o que acontece quando tem essa situação? O paciente deveria saber ou quando deveria saber? Você sabe que isso é uma pergunta muito interessante, Susan, porque a gente sempre pressupõe pelo outro, né? Mas é assim, a gente fala assim, não, a pessoa vai fazer tratamento, a pessoa vai tomar quimioterapia, às vezes a pessoa vai fazer radioterapia, e a gente não quer tocar que ela tem essa doença, mas ela sabe que ela tem essa doença, porque ninguém faz radioterapia por uma virose, ninguém faz radioterapia porque teve um infarto, ou porque é uma coisa boba, né? No fundo, o que a gente vê quando a gente começa a conversar com os pacientes, é que a gente tem dificuldade de falar de alguns assuntos que são muito duros para a gente, porque nos trazem muita tristeza e sofrimento. E aí ninguém fala com ninguém. Então o paciente, às vezes, ele sabe o que está acontecendo com ele, e já aconteceu isso comigo. Eu atendi um senhor com câncer de esôfago, que a gente começou a conversar e um dia eu pedi para ficar sozinha com ele dentro da sala. O fato de eu ficar sozinha com ele dentro da sala não quer dizer que eu vá contar para ele. E a pergunta para ele foi: como é que o senhor está? O que o senhor acha que está acontecendo? O que eu posso ajudar nas suas dúvidas? Ele virou para mim e falou assim: eu tenho câncer. Eu tenho câncer de esôfago.
mas não fala isso muito para minha família, porque senão eles vão sofrer muito. E a família tinha me pedido a mesma coisa. Entendeu? E aí o que a gente fez? Eu pedi permissão para ele, porque eu falei assim, a sua família já sabe que você tem isso. E a gente colocou todo mundo dentro da sala. E a gente conversou sobre o assunto. O paliativista, ele não chega chutando a porta e contando para ninguém que as pessoas têm. As pessoas, elas têm o direito de saber a verdade, não o dever. Não é um dever, é um direito. Então, tem paciente que eu já atendi que vira para mim e fala assim, eu não quero conversar sobre nada. Por favor, qualquer coisa, fale com a minha esposa, fale com o meu marido. Isso acontece e está tudo bem. É um direito, não é um dever. Ele não tem a obrigação e eu não tenho a obrigação de chegar e chutar a porta. Porque vocês têm razão. Tem gente que dá conta, tem gente que não dá conta. E ter a capacidade e a expertise de trabalhar isso é muito importante. Só que a gente tem que falar sobre alguns assuntos que são importantes. Por quê? Porque uma hora as coisas avançam. E se a gente não conversar sobre isso, a gente vai ter muito sofrimento. A gente não conversar sobre isso vai impedir a gente de fazer 5 coisas que dizem ser muito importantes antes da gente ir embora. A gente precisa perdoar. A gente precisa ser perdoado. A gente precisa escutar que ama, escutar que é amado e dizer que ama. E a gente tem o direito de poder falar tchau. Então, quando a gente tem alguém na família da gente que toca no assunto de que eu tô com medo, de que eu vou morrer, é automático, isso é do ser humano. É porque a gente não consegue lidar com, nós que somos familiares, com essa informação, e a primeira coisa que a gente fala é, para com isso, que bobagem, não vamos conversar sobre isso, vira essa boca para lá. E às vezes aquele paciente está pedindo para conversar sobre isso, porque ele precisa falar sobre isso. Ele está pedindo para você, me escuta, pega na minha mão, porque eu tô com medo. E aí, às vezes a gente não dá conta. Por isso que é legal ter um paliativista. Porque a gente chega na consulta e fala, doutora, tá tentando falar comigo sobre esse assunto, eu não tô conseguindo. E a gente faz isso na consulta junto. Porque a gente tem que ajudar também quem tá doente, porque tem medo. A gente tem medo de perder quem a gente ama, e quem a gente ama também tem medo de perder a gente. É automático, é do ser humano, é vínculo e é amor. Então, só sente isso quem ama o outro. Quem não tem amor envolvido, não liga. Agora, se você olha e liga para isso, é porque tem muito amor envolvido. Então, não é uma coisa que você fala assim, eu não quero que a minha mãe escute essa conversa, eu não quero que ela saiba. Na verdade, o caminho que a gente faz é, fiquem tranquilos, a gente não vai chegar à consulta e falando, Dona Maria, tá com glioblastoma, a senhora tá sabendo? Não é assim. Dona Maria, a senhora tem percebido que a senhora tem ido mais ao hospital, né? A senhora tem mais ou menos ideia, porque o seu filho me falou que a senhora está com um pouquinho de dor ou de tontura. A senhora tem mais ou menos ideia do que por que a senhora pode estar tendo isso? A senhora quer me contar um pouco mais desse sintoma? E aí a gente vai baseado no que esse paciente vai trazendo para a gente e no que ele vai mostrando que ele dá conta. Ninguém pergunta aquilo que não dá conta, nem adolescente. Tá bom? Eu, por muitos anos, cuidei de adolescente. O adolescente é um bicho curioso. Quem tem filho adolescente aqui sabe disso. Ou criatura curiosa que é adolescente. Eu tive 2 pacientes, um chamava Ronald e um chamava Matheus. Eles 2 tiveram sarcoma de osso, com os 2 tiveram metástase pulmonar, os 2 já foram a óbito, eles foram a óbito com 15 anos. O Ronald nunca me perguntou nada. E a gente tinha um acordo no consultório com os adolescentes. Eles podem me perguntar o que eles quiserem. Eu sempre vou contar a verdade. Então eles precisam prestar atenção no que eles vão me perguntar. O Matheus nunca me perguntou nada. No dia que ele estava sentindo falta de ar, eu falei assim, você não tem nenhuma curiosidade? Ele falou assim, eu não. Meus pais, sim. O Ronald mandou me chamar no quarto do hospital e perguntou na lata, eu tô morrendo? Escutou a verdade, sim. E a gente reconstruiu, porque ele chorou,
Peguei ele no colo, ele escuta a verdade, mas eu não largo, na verdade. Peguei no colo, choramos juntos, sim, porque médico paliativista é um bicho chorão, que só vendo a gente chora junto com vocês às vezes, porque muitas situações são muito emocionantes, mas dei colo. E no dia seguinte ele mandou me chamar para falar que ele queria experimentar cerveja, porque ele não podia sair do mundo sem experimentar uma cerveja. Entendam, é respeitoso o paciente ter o direito de saber o que ele tem. Só que para a gente poder contar o que o paciente tem, a gente tem que entender a estrutura emocional desse paciente. E isso só acontece com vínculo. Só com vínculo. Então, eu nunca, em nenhum momento, conheci um paciente e chutei a porta no 0 minuto do que a gente se conhecia. Porque, a não ser que ele já viesse me falando o que ele tem. Caso contrário, se a família sinaliza que ele não sabe o que ele tem, eu vou devagarzinho para entender se ele não sabe mesmo o que ele tem. Você não está querendo, você está querendo poupar a família, porque ele já percebeu que a família não quer falar com ele. Uma das coisas que é muito importante é que a quebra de confiança ou a falta de confiança é uma das piores coisas que podem acontecer para quem está muito doente. Não confiar na pessoa mais importante da vida, de quem está cuidando dele. Então, falar que não tem nada e aí descobre que tem de outra forma, que não seja a própria pessoa contando, a família contando. Então, o vínculo de confiança de um familiar, de um cuidador principal é algo muito importante para quem está doente. Doutor? Oi. Doutora, eu queria tirar uma dúvida. O meu filho, ele foi paliativo. Ele tinha 7 anos e ele tinha o DIPG, que é um tumor no tronco cerebral. Lorenzo, ele chegou numa fase que ele só dormia e não conseguia mais deglutir. O home care não quis passar a sonda, porque eles falam que existe um estudo que não vê a necessidade de colocar a sonda. Isso realmente existe, porque isso é uma coisa que me aflige muito. É verdade. Porque o Lorenzo ficou 7 dias sem comer. Sim. E no Baldrive, no hospital, passar a sonda. E nisso, ele ficou muito mal. Chegamos em casa, ele vomitando. E teve atraso de medicações, porque fazia medicação certinha, de 4 em 4 horas, morfina, um monte de medicações. E no hospital não foi possível fazer essa medicação. Então ficou muito atrasado. Era para ser feito às 11 da manhã. Foi feito 5h30 da tarde. Tentaram passar por via sonda. E nisso, o Lorenzo broncoaspirou, vomitou 2 vezes, broncoaspirou. E eu gostaria muito de saber se realmente Não tinha o que eles me falaram, que não precisava passar a sonda. Deixa eu te contar. Exatamente. Hoje a gente já tem um monte de estudo que mostra que passar a sonda, dependendo da fase da doença, já não tem nenhum benefício. Passar a sonda seria uma manutenção artificial de vida. Né? O que mostra? Porque a sonda, ela não é uma coisa boba. Né? Quando a gente passa uma sonda, eu aumento a chance de sangramento. A presença da sonda pode machucar o esôfago, pode machucar o estômago, pode machucar o duodeno. O paciente, às vezes, porque a sonda incomoda bastante, ela não é agradável. É você imaginar que tem um dedo lá no fundo da sua garganta, né? Embora ele seja mais fino, é essa a sensação que o seu cérebro tem. Então, ela é incômoda, ela é bastante incômoda, e não é incomum os pacientes, mesmo que você fale assim, nossa, mas não está muito consciente, eles tentem puxar a sonda. Tem gente que se olha e fala assim, mas como é que essa pessoa conseguiu puxar essa sonda? E aí a necessidade de a gente ficar passando as sondas, a gente vai aumentando o risco do paciente. A sonda não protege da broncoaspiração, ela não protege, né? Muito pelo contrário, ela facilita a broncoaspiração, porque onde que fica lá, aquele espaçozinho que acaba o esôfago e começa o estômago, que chama cárdia, a sonda está passando por lá. Então ela deixa levemente aberto. O cárdia, ele fica fechado e ele que garante que a comida que a gente come no estômago não volte para o esôfago. Mas se eu tenho alguma coisa que está deixando ele entreaberto, eu aumento a chance.
disso acontecer, né? Principalmente quando eu tenho um paciente que está mais acamado. Então, a sonda não protege a broncoaspiração. Trabalhos já mostraram também que ela não aumenta tempo de vida. As pessoas não vivem mais porque elas estão com sonda. Então, não acelerou o processo de partida dele por não ter passado a sonda, ficado 7 dias sem se alimentar. Não foi. Eles não ficam com fome. Isso foi uma dúvida. Antes de eu conhecer vocês, eu tive uma paciente, talvez uma das minhas primeiras pacientes, foi uma juíza que tinha GBM. E ela já tinha decidido que ela não ia passar sonda, ela já tinha decidido várias coisas. Ela fez de uma forma muito sábia, inclusive ela deixou o nome de quem que ela queria que atendesse ela. E aí quando ela perdeu a consciência, eu tinha umas 7 coisas que ela tinha deixado escrito que ela gostaria. Um familiar pediu para passar a sonda. E todos os dias, apesar de eu ser super contra isso, para que ele ficasse tranquilo e ela não estava sentindo, eu fiz, em algumas vezes, a destro, para mostrar que ela não fazia hipoglicemia. Por quê? Porque o gasto energético, quando o paciente fica mais acamado e ele não se mexe, é praticamente zero. Então, ele não precisa. Ele de verdade não precisa. A gente não acelera. Nos pacientes que são, não falando de câncer, nos pacientes que são demenciados, né, que tem um Alzheimer muito progressivo, muito progredido, que já não compactuam, a gente nem recomenda mais passar sonda, né, porque a gente gera sofrimento, gera risco igualzinho, sem aumentar tempo de vida. Essa era a minha dúvida, por conta que eu vejo tantas crianças com a mesma doença e todas usam sonda. Então, eu fiquei muito afligida, muito angustiada com essa situação, porque me fala que não precisava, e o hospital foi e meteu a sonda, que foi aonde que eu acho que foi a piora dele, foi por ter passado a sonda, porque eles também não fizeram raio-x para saber se essa sonda realmente estava no local. Então, assim, eu estava muito angustiada nessa questão. A gente já sabe de verdade que a sonda, ela não é, ela tem benefícios em alguns momentos. Tudo depende em que fase a gente está, né? Às vezes você tem o mesmo diagnóstico, tem uma pessoa com sonda e uma pessoa sem sonda, porque estão em fases diferentes da doença, do avançar da doença. Entendeu? Então, quando a gente está numa fase mais final, realmente a gente já sabe que a sonda não modifica nada. Mas às vezes você está no início, o paciente não está tão ruim, talvez valha a pena a gente passar a sonda. Então, o que vai dizer se eu vou passar a sonda não é o nome da doença, mas em que período a doença está. Doutora, aproveitando isso aí. Fala, Desculpa, então. Mas assim, por exemplo, quando o paciente ele começa a ter alguma dificuldade de deglutição, por exemplo, não seria válida, talvez, a colocação da GTT, que é aquela sonda que coloca... Depende. A GTT seria interessante. Eu gosto muito da gastrostomia, mas ela também não protege da broncoaspiração, né? Mas ela diminui a broncoaspiração é a gastrojejunostomia, porque aí eu levo a ponta dessa coisa, jogo lá embaixo, e aí eu não estou enchendo o estômago, eu estou enchendo o jejum, é diferente. Mas é que depende da fase, Susan, isso que é importante, né? Se você tem e está num momento da doença do paciente, que a gente olha, é porque tem sinais que vão contando para a gente que as pessoas estão se despedindo. Existem sinais clínicos disso, que o corpo está se desligando. Você passar neste momento... Não. Por quê? Né? Mas existe alguns momentos em que a pessoa está andando, ela está fazendo as coisas e porque o tumor cresceu numa área específica do cérebro dela, ela para de deglutir. Mas essa pessoa está andando, essa pessoa, ela contactua, ela faz tudo. Essa pessoa, eu vou colocar nela alguma coisa. E de preferência, eu vou tentar fugir da sonda, porque a sonda incomoda e é no rosto, e eu coloco uma gastrostomia. A princípio, uma gastrostomia, depois uma gastrojejuna, porque essa pessoa, com certeza, ela ainda tem, às vezes, o fenômeno de tosse, ela consegue fazer. Tudo o que vai decidir o que eu estou vendo, a pessoa, onde que fase a pessoa está, quem é a pessoa e como ela está. O que define o que a gente vai fazer, cada tratamento, é um momento, né?
Não existe igual para todo mundo. Isso que é importante. Porque quando você faz uma coisa igual para todo mundo, não é bom. Nunca é bom. Mas o cuidado ele tem que ser pessoa dependente. Então, sim, se eu tenho um paciente que tem um tumor que cresceu só nessa área e ele fica com disfagia, não tenha dúvida. Se esse é o único problema dele, ele vai ganhar uma gastrostomia no primeiro momento e depois uma gastrojejum para evitar dele broncoaspirar. Isso sim. É que muitas vezes ali dentro você vê assim, a sonda só é indicada quando o paciente broncoaspira, faz pneumonia, debilita e eles passam a sonda nasal. E aí entra numa parte que eu não gosto muito, porque muitas vezes quando o paciente ele rebaixou o nível de consciência, é o que você falou, ele arranca a sonda. E às vezes o paciente que está com essa consciência rebaixada, ele está com mobilidade reduzida também. E eu falo, por exemplo, o meu pai, o lado esquerdo dele não mexia, ele só mexia a mão direita. E aí, como a pessoa está inconsciente, arranca a sonda, e colocar a sonda é um procedimento extremamente desagradável. Enfim, aí o que você faz para a pessoa não arrancar a sonda? Você amarra a única parte que ela consegue mexer. Então eu falo assim, durante esse processo do meu pai, eu tenho diversos arrependimentos. Nenhuma culpa, porque eu fiz o que eu podia com as informações que eu tinha. Mas, posse de informações, certamente eu teria feito diferente. O que eu falo é que, às vezes, no grupo, tem pacientes que estão em uma transição, por exemplo, que ele está muito mais sonolento, mas não necessariamente ele está incapacitado, ou ele começa a engasgar muito ao comer. E a GTT, por exemplo, não é um processo irreversível. E aí eu penso, será que não seria indicação? O paciente só está dormindo e não consegue fazer a medicação. Mas ele, como eu te falei, ele não está rebaixado, né? E aí é onde eu fico pensando, será que nesse momento não seria preventivo, não seria um alívio? Porque o paciente volta a estar atuante, ele come. Ele fala, sem ter aquele incômodo no nariz, passando pela garganta, e, enfim, e ter essa coisa de tirar e colocar novamente. O que o pessoal faz muito, Suzana, é que, infelizmente, é muito triste, né? Porque tem um negócio que é o econômico, né? E aí, óbvio que a sonda nasointeral é bem mais barata que a sonda de gastrostomia. E a gente não pode fingir que nos hospitais eles vão fazer diferente. Doutora. Eles não fazem diferente. Ai, desculpa, a gente está entrando. Não, eles vão passar a sonda primeiro, que é mais barata. Eles falaram que não vão ter esse gasto com meu filho. A minha mãe, eles pediram para passar a sonda nela, doutora, pelo motivo que ela está vomitando muito. Eu não sei nem se... outra coisa. Eu não sei nem se isso era um motivo para passar a sonda, porque ela está vomitando bastante. Mas assim, às vezes ela come, ela segura por umas 2, 3 horas. Acredito que já deu tempo do corpo absorver um pouco de nutrientes, né? Mas ela recusou a sonda, ela não quis passar. Então, é que são 2 tipos de sonda, tá, Larissa? Nós temos a sonda nasointeral, que é uma sonda mais alimentar, e nós temos a sonda, que é a sonda gástrica, que é uma sonda de plástico transparente. Essa sonda gástrica, a gente coloca no nariz realmente para diminuir a quantidade. A gente não usa ela para alimentação e para nada. É para diminuir a pressão do estômago. Seja para sair gás, ou seja para o paciente parar de vomitar e o líquido sai, é drenado por essa sonda. Na maioria das vezes, a gente usa essa sonda quando, por algum motivo, o esvaziamento do estômago do paciente está deficitário. Ele está com o que a gente chama de gastroparesia. O estômago dele não está esvaziando no tempo que deveria esvaziar. E aí, esse paciente, é um paciente que você vai olhar, o vômito dele é mais escuro, mais fétido, mais escuro. E aí a gente coloca, porque isso mantém o estômago menos distendido e melhora muito a sensação de náusea. Mas a gente não medica por sonda nasogástrica, a gente não serve para nada não tem isso. A sonda nasogeral, que é aquela branca, fininha, essa é que a gente usa para alimentar, para medicar, para tudo isso. Essa que o Pedro usa. O que 45 dias de exame. Isso. O que acontece é que a sonda nasointeral, ela é mais barata. Ela é mais barata por milhões de motivos. Primeiro, porque ela pode ser colocada, então eu acho uma crueldade dentro do quarto do paciente, né? Exato.
passam, o paciente, um segura, o outro coisa, se é criança se debate, se é idosinho se debate, ou quem está com a consciência alterada se debate, porque é desagradável, e a pessoa fica engole. Igualzinho. Exatamente aí, assim. Ela coloca um monte, espera algumas horas, não pode alimentar, não pode usar, leva para o raio-x, e aí tem uma marcação no raio-x que fala, essa sonda migrou para onde ela deveria estar, então eu posso começar a alimentá-la. Quando faz, né, o raio-x. Graças a Deus fizeram no Pedro. Teoricamente só pode usar depois que faz o raio-x. Na teoria tem que ser assim. Mas é o que eu te falei, ela não segura, ela não segura, tanto é que o seu filho usa, e na hora que você tem que alimentar ele, você tem que subir um pouquinho a cabeceira dele. Sim, ele tá subido agora mesmo, ele tá tomando a dieta. Pode estar baixa, porque senão não faz. Isso, exatamente assim. Eu tive até que alocar uma cama hospitalar para a gente conseguir vir para casa, mas ele está numa situação que eu não sei se essa sonda é interessante para ele, mas eu assim, sigo as indicações da onco, né? Mas ele tá assim, ele dorme 24 horas por dia, ele tá com medicação praticamente para ficar sedado em casa. Então, mas voltando aqui à sonda, aí o que acontece? O que a Suzana está perguntando, não seria seria muito mais confortável se a gente colocasse gastrostomia, porque gastrostomia, assim, gente, eu não uso mais, eu puxo, em 24 horas está fechado. A mucosa fecha. Entendeu? A mucosa fecha. Tanto é que se o paciente perde e alguém não passa logo alguma coisa no lugar, quando ele chega no hospital, a gente tem que usar uma técnica que a gente abre de novo o buraquinho. Né? Porque fecha muito rápido. Em uma semana você não tem mais nada. O SUS não quer ter esse gasto, né? A gente não faz isso? Porque para passar a gastrostomia, ou você tem que ir para o centro cirúrgico, ou você tem que ir para a endoscopia. E isso encarece. E aí é uma questão da economia do plano de saúde, que acontece e é muito ruim. Né? Então, essa é uma das coisas que a gente tem, que é um grande problema, né? Que é a economia. Alguém escreveu assim, fiquei 40 dias e não sabia que dava esse problema todo. Você ficou só 40 dias, né? Teoricamente, uma sonda bem indicada, teoricamente uma sonda bem indicada, é ok, né? O que a gente não pode, é porque quando a gente fala, quando a gente fala de cuidado paliativo e a pessoa pensa em terminalidade, a pessoa tem que entender que terminalidade não é estar morrendo. Terminalidade é o momento em que a doença fica muito grave, mas o momento que está morrendo recebe um outro nome, chama fase ativa de morte. Que é isso que está aqui para vocês. Ó. Quando eu faço um diagnóstico de uma doença, eu me vejo diante dela, eu vou para o médico, ele fala para mim, olha, você está com tal coisa, ele me apresenta um tratamento. Então, a minha chance curativa, vocês estão vendo, é alta, teoricamente. Conforme o tempo vai passando e eu vou fazendo o tratamento, essa aqui é a curva de cuidados paliativos, tá bom? Quer dizer o quê? Vai afunilando a minha possibilidade curativa, o cuidado paliativo passa a crescer na história da minha vida. Quando é que eu procuro cuidado paliativo? Teoricamente, quando eu faço o diagnóstico. Eu fiz o diagnóstico, eu tenho uma doença ameaçadora da vida. O que seria o ideal? Eu passar numa consulta com um médico paliativista. Quer dizer que eu vou acompanhar todo mês esse médico? Não. Quer dizer que você está tendo contato com um paliativista que vai conversar com você, conhecer sua história, entender onde você está andando, os seus valores, os seus princípios, e fica combinado que se em algum momento dessa tentativa de tratamento você tiver sintomas desagradáveis, você pode contar com o apoio do paliativista, que é um especialista em resolver sintomas, sem interferir no seu tratamento oncológico. Quando a cura da sua doença vai ficando mais difícil, a presença do cuidado paliativo vai ficando mais intensa. E aí, essa fase aqui, escrito 6 meses, é uma média, é a fase que nós chamamos de terminalidade.
Este aqui, a marca dos 6 meses, é a marca onde o paliativista ele começa a ficar mais presente na sua vida. Porque se vocês olharem aqui, é a fase que a possibilidade curativa começou a ficar menos provável. A fase que todo mundo confunde é essa daqui, ó, que são as últimas horas, que é a chamada fase final da vida, ou fase ativa de morte. Essa fase aqui, se a gente conhece o paciente nesse triângulozinho aqui, a gente tem muito pouco a fazer. Né? E normalmente é uma fase... Desculpa interromper, eu acho que o seu mouse, não sei, ele tá ainda na parte rosinha aí. Ele tá com delay? É porque tem um vermelhinho aqui que não é do meu mouse. Não, agora o seu mouse falou essa parte pequena. Ai, gente, tá com 2 mouses, agora que eu tô vendo. Então, não, aqui vocês estão vendo aqui, ó. Agora deu para ver? Essa é a fase. Essa é a fase que a gente tem muito pouco a ajudar vocês, né? Ajudar os pacientes. Por que a gente tem muito pouco? A gente até pode entrar, mas a verdade é que aqui já entrou na fase ativa de morte. Aqui é aquela coisa de questão de dias, de horas, de uma semana, né? Às vezes de pouquíssimos dias. E se a gente não fez um bom trabalho em todo esse período aqui, essa é uma fase que pode ser uma fase de grande sofrimento, não só para o paciente, mas principalmente para a família, que assiste o sofrimento de quem ama. Né? Aqui, às vezes, não dá tempo da gente criar vínculo, porque são dias. Né? Algumas pessoas marcaram consultas lá no consultório nessa fase aqui, ó. E aí, quando chega o dia da consulta, o que acontece? Avisa que o paciente, infelizmente, foi a óbito. Mas não daria tempo da gente modificar muitas coisas nessa fase. Porque essa é uma fase muito complexa de atuar. É uma fase que já está bem adiantada. Principalmente se a gente não mora perto. Né? Alguns de vocês eu atendo online. Se eu atendesse, por exemplo, do lado aqui de casa, é uma fase até que eu poderia dar alguma ajuda, porque aí eu vou até o hospital presencial. Mas no online, isso aqui é muito complicado da gente atuar. Mas a gente pode melhorar isso daqui, trabalhando desde aqui, que é o momento em que a gente conhece o paciente, conhece a sua história, conhece a sua equipe, entre em contato com a equipe e vai tentando preparar a equipe para que eles tenham o cuidado e que eles tenham um respeito por aquele ser humano que está diante deles. Infelizmente, apesar de ser um absurdo o que eu estou falando, não é toda a equipe que tem esse cuidado e esse respeito. E não é a primeira vez, nem a última que eu atendi pacientes, não só do glioblastoma, mas como outras doenças também, em que, neste momento aqui, ó, o paciente vira só a doença dele, né? Então, às vezes, ele está fazendo uma pneumonia, que é uma intercorrência, e aí a pessoa vira e fala assim, mas é do glioblastoma. A gente já vai ligar a sedação. E não é do glioblastoma, é uma pneumonia. Aconteceu isso há pouco tempo. Né? O paciente lá do grupo. Que... É uma pneumonia, né? Óbvio que teve a evolução da doença. Teve, mas não era só isso. E aí, qual era a programação? Quando se olhou para o paciente, era ligar a bomba de sedação. E a gente falou, não é pneumonia. Tem que tratar. Né? E tá aí. O paciente está aí com a gente. Né? Isso, não, eu já vou explicar isso também. A gente também, não é que ela é médica, a Carlota trabalha muito com dor, viu? Muito mesmo, com pacientes com dor. Assim como eu também trabalho, nós somos especialistas em dor. Porque eu lembro qual é o principal sintoma que a gente tem que tratar e não deixar o paciente, é o único sintoma que está ali escrito, tratamento adequado da dor. Então, todo paliativista é conhecido por ser médico da dor também. A Susan me conheceu dando uma palestra sobre dor, né? E que palestra que eu acho incrível, o da morfina, gente. Todo mundo tem um medo, né? Porque a morfina entra muitas vezes na hora errada. Mais pouco que a gente atua. E aqui, ó, quando a gente fala, aqui enquanto a gente está falando aqui, né, dessa parte aqui dos cuidados paliativos, que a gente está entrando na vida de vocês, a família está sendo cuidada junto, a gente está olhando para os familiares, né? Aqui, principalmente para quem é mãe de pacientes, crianças, né?
há muita solidão na mãe do paciente criança, porque ela muda para o hospital. Ela mora com a criança no hospital, né? E ela, às vezes, também fica doente, emocionalmente doente, pelo medo da perda, pela perda que vai acontecer, pelo corpo que adoece. Não, a maioria dos hospitais, eu tive uma experiência de uma criancinha que a mãe ficou doente e ela tinha uma mania, um bebê que tinha mania, a mãe dava o dedão e o bebê segurava o dedão toda noite e não dormia se não tivesse um dedão. E aí eu fui dormir no hospital com o neném. Saí do meu plantão, comprei uma água, tomei um banho em casa, e aí eu fui dar o meu dedo pro neném. Porque a mãe dele ia ter que fazer exame de madrugada, então ela não poderia dormir com ele naquele dia. Eu falei, eu fico com o seu filho, tudo bem. Eu era médica, isso foi na Santa Casa de São Paulo. E eu fiquei. E aí, eu tive a oportunidade de ver um lado que eu nunca tinha visto. Como é uma noite no hospital, no departamento de pediatria. E eu falei, essas mulheres são animais, pelo amor de Deus, elas são maravilhosas. Porque não tem cama. Era uma cadeira. Então eu passei a noite sentada numa cadeira, uma poltrona X. Era uma cadeira. A pessoa que vem tirar o lixo não tá nem aí. Ela faz barulho. E as crianças choram, às vezes assustadas, com o barulho do pá da lixeira. Alguém entra e acende a luz dentro do hospital. Né? Uma criança passa mal, de repente entra um monte de gente, tira a criança e todas as outras mães ficam super assustadas, não entendendo o que aconteceu com aquela criança. Ninguém conversa com as outras mães. Ninguém conversa. Né? E aí, isso é uma coisa importante, o cuidado com a família, o cuidado com aquela mulher, o cuidado, ela está ali assustada, a chance, está internada, a chance de eu perder meu filho a qualquer momento é muito alta. E ninguém olha. E quando olha, acontecem situações como, por exemplo, eu fui chamada como paliativista para atender no UTI uma mãe, que a equipe virou para mim e falou assim, você precisa cuidar dessa mãe, porque a gente já falou para ela que essa criança vai morrer, e ela fica lá do lado do berço, fazendo projetos para a criança quando ela vai para a escola. Eu puxei uma cadeira, sentei, e eu tive talvez uma das maiores lições da minha vida. Eu sou médica paliativista há quase 20 anos. Uma das maiores lições da minha vida. Ela virou para mim e falou assim, todos os dias, essa equipe vem aqui, colhe sangue, faz exame, faz isso, injeta remédio, eu deixo fazer tudo isso. Todos os dias, eles me falam que o meu filho vai morrer, mas eles não param. Eles não param. Eles não param de invadir, eles não param de furar, eles não param de colher exame, eles não param. Então, para que eu possa ter sanidade e entender que vocês estão fazendo tudo isso no meu filho que vai morrer daqui a alguns dias, eu preciso imaginar que isso vale a pena, porque eu vou vê-lo na escola, para eu não enlouquecer aqui dentro com vocês, cutucando meu filho todos os dias. Eu saí, eu entrei na equipe e falei assim, é a pessoa mais lúcida que eu conheci na minha vida. E nós estamos doentes, não ela. Nós, a equipe, estamos doentes. Porque nós estamos perdendo a mão. A gente vai lá e fala uma coisa, mas faz todo dia uma coisa que não tem nada a ver com o que a gente está falando com ela. Ela é o ser humano mais lúcido que eu conheci na minha vida. E eu passei a cuidar dessa criança como paliativista, e sim, essa criança ganhou traqueostomia, mesmo sendo uma doença grave. Por quê? Porque ela não conseguia respirar bem pela boca, porque ela tinha o que a gente chama de macroglossia, a língua dela era enorme, e eles estavam deixando a criança estrebuchar. Eu falei, que é isso? Que é isso? Aí foram lá, passaram um tubo. Falei, que é isso? Para que isso? Vamos fazer uma tráqueo, para limpar o rosto da criança, para a mãe ver o rosto, e ver o rosto respirando direito. Era uma criança em cuidados paliativos? Era uma criança em final de vida? Mas ela ganhou a traqueostomia, sim. Porque isso é qualidade de vida, é isso que a gente faz. E assim, a gente foi cuidando da criança e deixando ela partir em paz. Diminuímos a quantidade de exames,
fomos compreendendo com a mãe o que era importante para a mãe, fomos compreendendo que era importante para essa mãe, por exemplo, ir dar um passeio no jardim com essa criança. E foi com a cangalha toda da UTI para dentro do jardim, porque a gente fazia isso. Foi com um ambuzinho, porque eu não tinha um ventilador que mantivesse, mas eu fui ambuzando a criança, fui dar uma volta no jardim com a mãe. Tá tudo bem. Isso era importante para ela. Isso é cuidar da família. É entender o que é importante para o paciente, mas entender também o que é importante para a família. E depois, quando acontece a despedida final, a gente continua acompanhando essa família. Como é que o acompanhamento de uma família de luto em cuidado paliativo? A gente pode encaminhar para a psicóloga especialista em luto, ou para um psiquiatra especialista em luto, dependendo de como esse luto evolui, ou a gente pode também deixar em aberto. Normalmente, depois de 15 dias do processo, eu ligo para a família e pergunto como é que estão, para a família que eu fiz cuidado, como é que eles estão. E deixo a porta do consultório aberta, para o momento que eles quiserem conversar. Alguém já voltou, doutora Ana? Sim. Já voltou. 6 meses depois. Voltou porque, assim como a Flávia sentou aqui na frente de vocês aí e contou uma dúvida gigantesca que ela tinha sobre o cuidado do filho dela, se o que fez estava certo. O que faltou? A porta aberta. Ela poder voltar no lugar e falar assim, eu fiquei com dúvida se o que a gente fez foi o melhor para o meu filho. Porque isso é um fantasma na minha vida. Saber se eu fiz o melhor. Um médico paliativista está aqui para isso. Para ajudar a família a saber se foi feito o melhor. Para pegar no colo também, depois de um tempo. Então, o cuidado do paliativista, ele não vai até o momento que o paciente respira pela última vez. Ele ultrapassa isso, porque a família faz parte, está lá na definição do paciente, adulto e criança e de sua família. Está lá no que a gente faz em cuidados paliativos. Todo serviço de cuidados paliativos é igual? Não. Tem muita gente dizendo que é paliativista? Sim. Todo mundo que diz que é paliativista? Não. Né? Porque tem gente que entende que o cuidado paliativo é só bater papo, e não é. O cuidado paliativo vai muito além disso. É um movimento muito grande, é ligar para o médico do paciente quando você está longe, é conversar com o paciente, é tentar organizar a família, às vezes é fazer reunião familiar, é fazer uma coisa que é muito importante, que chama diretiva antecipada de vontade ou testamento vital. A gente precisa, quando a gente é adulto, né, a criança não pode fazer testamento vital porque ela não tem autonomia, e o testamento vital ou a diretiva antecipada de vontade só pode ser feita pelo paciente, ele tem que ser maior de idade, ele tem que ter autonomia. Hoje a gente fez né, numa proporção um pouco mais rápida, porque a gente precisava que fosse mais rápido. O que é isso? É a gente contar e deixar claro. Vocês perguntam quem tem testamento. Eu tenho testamento vital, viu? Só contando para vocês. Eu quero fazer. Eu não tenho doença em terminalidade, que eu saiba, que eu saiba, hoje eu não estou doente. Não quer dizer que amanhã eu não faço exame e não apareça nada. Mas eu tenho. Sabe por quê? Porque tem uma coisa que eu tenho preocupação. E se eu tiver um derrame e eu perder a capacidade de decidir as coisas por mim? Como é que eu vou contar para os outros o que eu quero? Então eu fiz o meu. Né? Eu fiz o meu. E aí, hoje, eu faço testamento vital uma certa frequência. Alguns pacientes nos procuram para fazer isso. Para que é isso? É para dizer coisas importantes, como se eu tiver com uma doença sem possibilidade de cura, avançada e entrando em fase de terminalidade, e eu não for capaz de responder por mim mesmo, o que eu quero que seja feito? O que é importante para mim? Então, eu poder contar, no meu caso, que eu não quero que passe sonda em mim se eu perder a capacidade de deglutir, porque se eu perder a capacidade de deglutir, sem ter, ou é porque eu tenho uma doença neurológica muito, mas muito grave e, de certa forma, avançada, isso é importante para mim,
que pode ser completamente diferente e importante para a Susan, para a Larissa, para a Evelise, é o que é importante para cada um de nós, entendeu? Por quê? Porque comer para mim é uma coisa muito gostosa, é uma das coisas que eu gosto de fazer na vida, e eu não gostaria que me tirassem esse prazer, eu não gostaria de permanecer aqui sendo mantido assim. É um direito, cada um é de um jeito. Eu, por exemplo, não quero que, se eu tiver uma parada cardíaca e estiver diante de uma doença avançada, no processo de ter, isso é muito importante, guardem essa palavra, na fase final da vida, no processo de terminalidade? Não, na fase final da vida, tá bom? Isso é importante, porque ele não tem validade no começo do tratamento, ele não tem validade ali na fase de terminar, ele não tem essa validade. Ele vai ter a validade apenas se eu for incapaz de falar e definir as minhas vontades na fase final da minha vida, na fase ativa. Que aí vai definir, está escrito para mim, que eu não quero que passe sonda na minha fase ativa, que eu não quero ser reanimada na minha fase ativa, que eu não quero ser entubada na minha fase ativa, que eu não quero receber diálise na minha fase ativa. Está escrito que eu quero ser cremada, está escrito que eu não quero flor no meu caixão, está tudo escrito. Eu escrevi tudo isso. Que é como eu quero que seja, porque é importante para mim que seja assim. Entende? Ô, doutora, você pode ser minha médica ou só se eu tiver algum negócio? Porque assim, ó, o médico paliativo é um médico de quem tem alguma coisa que ameaça a continuidade da vida. A minha vida ameaça a minha continuidade todos os dias. Pode. Mas é que, na verdade, a gente é especialista em tratar sintomas. Você pode procurar um médico paliativo, por exemplo, porque eu quero fazer meu testamento vital. Não é porque eu preciso de acompanhamento, é só porque eu quero fazer minha diretiva antecipada de vontade. Isso sim, você pode. Não, mas a Milene fala que seu acompanhamento é ótimo. Queria que você me acompanhasse. Doutor, uma dúvida. Você deu uma cervejinha pro menino? Dei, sem zero. Essa história foi péssima, porque estava internado lá na pediatria. É que, na verdade, assim, tem uma sequência a história. Acho que não. Ele morreu. Não, deixa eu contar para vocês. A sequência, ele me pediu, a primeira vez que ele perguntou, eu falei a verdade. Eu vou contar a história inteira para vocês, porque a história é muito bonita. Né? Nós vivemos 10 dias de vida. Né? Foram 10 dias em que ele viveu tudo, mas intensamente, de uma forma linda. Primeiro que ele tinha crise de ansiedade, então uma das coisas que eu fiz foi ligar uma bomba com morfina, olha lá, né, para ele não sentir dor, e um pouquinho de midazolam, para ele diminuir a ansiedade. A ideia nunca foi entrar em doses que tirassem a consciência dele. Ele ficou acordado o tempo todo, ele só ficou tranquilo e sem dor. Porque a sedação paliativa é para controle de sintoma, não é para apagar a pessoa. Às vezes, o sintoma é tão intenso que a gente precisa fazer uma sedação mais pesada, mas ela não tem o intuito de botar a pessoa para dormir, ela tem o intuito de diminuir um sintoma. Eu não estou conseguindo dormir porque eu estou muito agitado à noite, eu estou com muita ansiedade. O que acontece? A gente deixa uma sedação que aumenta um pouquinho o remédio para a pessoa dormir. Começa às 9 horas da noite, quando dá 6 horas da manhã, alguém vai lá e desliga. Pum, ele só dormiu a noite inteira. No dia seguinte, ele está acordado, vivendo a vida. Isso chama sedação intermitente. Né? Então, a sedação de cuidados paliativos ela é um tratamento. Ela não é uma finalização de nada. E aí, esse moço, no primeiro dia, na verdade, ele não me pediu cerveja. Ele pediu para ser batizado. Pediu para eu chamar o pastor. Ai, que coisa, ele escolheu o pastor da televisão. Olha o nível, escolheu o pastor da televisão. Eu falei, esse não pode. Né? E aí, eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, esse pastor não pode, porque esse pastor, imagina, vai dar muito trabalho aqui. Aí eu falei, eu vou resolver isso daí, deixa comigo. Aí a gente conseguiu um pastor da igreja, daquele que aparecia na televisão. Ele aceitou. Arrumou, tal, né? Pegamos, porque era um batismo evangélico, né? E ele não precisa baixar na água, mas eu não consigo colocar alguém que estava com um dreno de tórax bilateral, não tinha como fazer isso. Então a gente pegou uma bacia e enfiou a cabeça dele dentro da bacia. Isso foi resolvido. O importante é resolver e dar ser o que é importante para o nosso paciente. Aí, batizou. No dia seguinte, ele veio com essa história da cerveja. Aí eu virei para a equipe e falei, vamos lá, no lugar lá, vamos comprar a cerveja
vamos comprar cerveja, compra uma cerveja zero, porque eu vou ter que entrar numa cerveja com uma menor de idade no prédio da pediatria. Eu vou ser demitida, né? Eu não posso dar álcool para o menor de idade dentro do prédio da pediatria, isso não vai dar certo. Aí eu pedi para comprar uma cerveja zero, peguei, tampei o zero com um guardanapinho, peguei os copinhos, servi ele, servi eu, né? Afinal de contas, estávamos lá, né? Ele tomou o primeiro gole, ele falou, que horrível. Eu falei, você não gostou? Ele falou assim, eu achei horroroso. Eu falei, mas que gosto você achou que tinha? Ele falou assim, esse mesmo, mas é muito ruim. Ele pegou o copo, ele virou para mim e fez assim, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu falei, o que foi? Eu pequei, eu tomei cerveja. Chama o pastor que eu preciso ser batizado de novo. Eu falei, não precisa. Não precisa. Aí eu tirei o negócio, mostrei que não tinha álcool. Eu falei, não tem álcool, é zero. Ele é cerveja de todo jeito. Eu pequei. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu pisei para a mãe dele, que era mais evangélica que ele. Eu falei, a senhora toma. A senhora vai tomar, porque se a senhora tomar, ele vai ficar tudo bem. Aí a mulher ficou brava comigo, mas tomou, né? Aí a hora que ele viu que a mãe dele tomou, que não tinha nada, aí ele ficou tranquilo. Foi isso. Foi ele escolher o prato que ele mais amava na vida, e eu falei, qual o prato que você mais ama na vida? E ele pediu para comer sardinha com arroz, sardinha em lata com arroz. Eu falei, tanta coisa boa, você quer sardinha em lata com arroz? Ele falou, quero, né? E aí ele comeu sardinha em lata com arroz. Ele teve um dia que eu entrei no quarto dele, ele estava todo arrumado, todo cheiroso, ele mandou buscar um presente que ele tinha pintado, mas muita gente colocou num pacote, né? Todo mundo achava que ele ia dar o presente para mim. E aí ele foi dar para a fisioterapeuta que cuidou dele na internação. E aí eu virei para ele antes dele vir a fisioterapeuta e falei, deixa eu falar. Ela é maior de idade, você é menor de idade, ela tem namorado, então nada de pedir beijo. Você entendeu? Não pode. Isso não pode mesmo. Aí ele deu para ela saiu com a cara inchada, porque ele falou muitas coisas bonitas para ela. Ele se despediu de toda... A Melissa, tá tudo bem, fumar maconha não tem problema. Doutora, não fale de nada de alimento aqui mais, por favor, porque você não tem noção. Inferno que ela não conseguiu aquele grupo. Ele se despediu de todo mundo. Né? Gente, entendeu? Peraí, ó. O menino comeu porque ele estava realmente já ali diagnosticado. Não, ele já estava indo embora. Agora, se vocês estiverem querendo morrer amanhã, pode comer à vontade. Não, ele já estava... Gente, ele estava em fase ativa, ele estava nessa fase aqui, ó, na última. Tanto que isso durou em criança um pouco mais comprido que de adulto, viu? Criança, antigamente a gente falava que eram as últimas 48 horas, mas na verdade a gente sabe que em criança pode levar semanas, tá? A criança é diferente. E aí... Doutora, até agora eu tô aqui com o produto, mas não consigo, acredita? Aí, não, olha só que legal. Aí ele se despediu de todo mundo, inclusive da minha pessoa. Ele mandou me chamar e ele veio se despedir, né? E foi talvez uma das coisas mais bonitas que eu já tenho escutado na vida. Porque eu falei para ele que tinha sido uma honra ter sido médica dele. E ele falou assim, você não foi uma médica, você foi a minha médica, né? E aí o que a gente via é que ele começou a rebaixar pela doença dele, de base, mas ele não ia embora, porque faltava ele se despedir de uma pessoa. E ele, quando a gente achou essa pessoa, que essa pessoa foi lá, horas depois, ele foi embora. Ele partiu. Mas ele viveu intensamente 10 dias, tomou a cerveja sem álcool, comeu o que ele tinha que comer, viveu o que ele tinha que viver. É isso, né? Eu acho só que a gente tem que entender que o cuidado paliativo, ele ganha um nome e ele ganha uma coisa que não é dele, né? A gente não é o médico que faz a pessoa, que só chega na hora que a pessoa está morrendo. A gente não é isso. A gente é o médico que dá um manto de proteção. A gente é o médico que consegue fazer a ligação entre você e a sua equipe, que às vezes não está compreendendo, porque muitos médicos foram formados como eu fui formada. Eu fui formada para manter a vida a qualquer custo. Cuidado paliativo me fez questionar o que é vida. Né? O que é vida? O que precisa ser mantido a qualquer custo? É o que é importante para mim ou é o que é importante para aquela pessoa?
Quantas vezes a gente reanimou pessoas que elas estavam em fase atual, fase ativa de morte. E a pessoa foi entubada e ficou dias na UTI, fez ferida, tudo isso à toa, entendeu? Por quê? Pelo meu ego, de não ter deixado morrer no meu plantão. E não é isso, não é isso. Cuidado paliativo me fez questionar o que é vida, me fez olhar para outra pessoa e entender que essa outra pessoa ela é mais importante do que tudo. É o paciente. Ele é a razão de existir, da minha profissão existir, do hospital existir. Nada disso existiria se não existisse paciente. Então, ele é a figura mais central. Ele é a figura central. Ele é o que é o mais importante. Ele é o que é importante para ele. Então, o cuidado paliativo, eu brinco que ele me tornou mais médica, né? Porque eu passei a cuidar das pessoas, eu deixei de ser só técnica. Eu tenho um lado técnico, sim, eu trato com remédio, eu faço tudo isso, mas tem um lado humano que é o paliativista. E isso não aparece, porque a gente ficou com... Você tem noção, quando eu comecei o meu trabalho na Santa Casa, foi muito legal, porque eu era chamada só na fase final. A criança estava morrendo, eu era chamada. E aí eu fiquei conhecida por uns 4 meses como doutora morte, até eu conseguir ensinar todo mundo que o que eu fazia tinha que chamar antes. E aí as pessoas começaram a pedir nossa presença. Então a gente mudou toda uma expectativa. Eu vi que vocês estão escrevendo bastante aqui do Testamento Vital, mas o Testamento Vital é um documento, tá? Não pode ser escrito assim, vamos sentar e escrever o que a gente quer. Não é assim que ele funciona, ele é um documento. Por exemplo, o Testamento Vital que a gente fez hoje, um paciente que está longe de mim, e ele foi gravado, né? Ele foi gravado, ele é gravado, ele é documentado. Onde que fica isso, doutora? Fica com quem? Depois fica com o paciente, a gente tem que, para o paciente, tudo que a gente conversou hoje, por exemplo, desse paciente, eu vou entregar por escrito, vai receber por escrito para eles entregam uma cópia para o médico, fica uma cópia com a pessoa, mais que é quem da família, quem vai ser responsável, quem é o seu responsável, que você vai deixar como responsável legal, normalmente maridos, esposas, pais, mães. É um documento oficial assim, de vida, é isso? Ele é um documento que tem validade. Tá. Né? A gente pode ir pensando em algumas ideias enquanto a gente está bem nesse encontro que a gente quer fazer, e depois a gente oficializa com você. Então. E eu vou contar como é que funciona, só para vocês entenderem, né? Hoje a gente fez um rapidinho, porque o paciente precisa que seja rapidinho, mas o documento real é assim. A gente marca um dia, e eu explico o que é o documento. Vocês vão para casa, vocês pensam no que é importante para vocês, e a gente senta para escrever juntos o documento com as coisas que são importantes para vocês. E depois a gente marca para eu entregar o documento, ou devolver o documento para vocês por escrito, que é para que vocês vão entregar. Né? Doutora. Oi. Perdão. Deixa eu só te fazer uma pergunta pegando esse gancho. Por exemplo, se eu quiser fazer meu testamento vital e a pessoa responsável, vamos supor que seja meu irmão, ele precisa estar ciente e concordar que seja, né? Ele precisa estar ciente. Ele precisa estar ciente. Na minha família não tem ninguém que aceite. A sua família precisa ser trabalhada, né? É isso. A gente precisa trabalhar a sua família, porque o fato de não aceitar não vai mudar as coisas. Isso que é importante. E sabe o que é ruim? Não, o ruim disso é que você às vezes pode se sentir só. Né? Isso acontece às vezes. Eu sei. Mas aí, por exemplo, se o seu irmão é sua pessoa de confiança, a gente juntos, você, não a gente juntos, mas você e um médico paliativista, vocês, o papel desse médico é conversar com a sua família também, né? Uhum. O que dá validade, hoje a gente já sabe que tem até advogados que fazem isso, né? Você pode fazer assinatura no cartório, mas o testamento vital é um testamento bastante aceito no meio médico, né? Não é um testamento como o testamento que você faz das coisas que você deixa, não é assim que funciona, né? Mas ele é um testamento, e a gente fala para os pacientes, que tem paciente que fala assim, eu vou lá no cartório fazer, eles vão cobrar um dinheirão de você, e a validade é a mesma que você fizer dentro do consultório, com um médico
ou você fazer com um advogado. Você pode, só para dizer que você pode levar e a sua assinatura ser autenticada, tudo, mas o que vale é você ter expresso a sua vontade, ter sua assinatura e ter as pessoas que são o seu médico principal, ele tem que estar ciente do testamento vital, uma pessoa da sua família, que vai ser responsável por você, tem que estar ciente do testamento vital, você pode colocar, inclusive, amigos seus junto, né? É uma coisa que você pode, todo mundo que você colocar como testemunha, que a gente normalmente deixa umas 5 nomes de testemunha, incluindo o seu médico paliativista, são as pessoas que são responsáveis por fazer chegar o seu testamento vital e a sua vontade. Doutora, se ela faz o testamento, já deixa o médico que trata ela. Daí Sim. chega no momento, ela fala, não, eu não quero ser entubada. Daí a mãe fala, não, eu quero que entuba. O que prevalece diante disso? Ela é maior de idade? Sim, a Fátima tem 19. Mentira. A Fátima é bem maior de idade já. E aí... Não, a vontade dela prevalece, mas é por isso que é uma coisa que a gente precisa conversar com a família, né? A família tem que estar ciente da vontade e respeitosa da vontade do paciente. Não, por isso que é um trabalho que nem um trabalho... do ideal, mas assim, como ela fala, como as pessoas não aceitam falar sobre, por mais que ela comunique, né, eles não querem fazer parte disso porque cogitar a possibilidade é muito doloroso, enfim, eles não querem. Então, é aquilo que eu falo assim, ó, falar sobre não antecipa nada e não falar não afasta. Nada. Mas entenda, Suzana, que a dificuldade da gente aceitar isso na fase que ele vai ser implantado é diferente. Porque, normalmente, isso daqui só vai aparecer na fase final, que é a fase que a família já compreendeu que tem o final. Isso não funciona antes. Se a Fátima sofreu um acidente, esse testamento vital não quer dizer nada. Se ela tiver possibilidade curativa, esse testamento vital não quer dizer nada. Se em algum momento da história, o que é muito comum, a pessoa escreve um monte de coisa que não quer, aí descobre que a filha está grávida. Eu quero viver a gravidez, eu quero mudar tudo aquilo. Tá tudo bem. Porque ele não é fixo. Não é porque você decidiu hoje que isso é importante, X, Y, Z é importante para você hoje, que você não possa mudar depois. Isso não tem problema. Agora, quando ele vai ser colocado em voga real, a gente vai estar colocando e começando a falar dele de novo quando estiver chegando à fase ativa. Quando a gente está olhando e está entendendo que está começando a ficar grave. E a gente tem que fazer enquanto a gente está uma boa... A gente fala, quando a gente fala de testamento vital, que o melhor momento de fazer testamento vital é quando tudo parece que está bem. Quando tudo parece que está bem, é o melhor momento de você fazer o testamento vital. Mas, então, assim, nesse caso, que a Fátima não tem um apoio de um familiar, se ela fizer e ela deixar com a equipe médica, por mais que ela avise, né? Eu tenho já minhas diretrizes aqui, e aí o que vai valer é a vontade da Fátima diante da equipe médica que já tem conhecimento disso. Teoricamente é para ser assim. Algumas coisas a gente não precisa perguntar, porque são atos médicos. Por exemplo, se vai reanimar a Fátima, eu não preciso perguntar. Porque até o ACLS, né, que é do American Heart Association, que é o que ensina a gente a fazer o treinamento de reanimação, diz a diferença entre a morte e a parada cardíaca. Então, se eu estou com um paciente que tem uma doença avançada, eu já sei que eu estou esperando a morte, não é uma parada cardíaca inesperada. Então, eu não tenho indicação de reanimar esse paciente. Então, a reanimação, teoricamente, é algo que eu nem preciso perguntar. Os médicos perguntam por cuidado com a família, mas não é obrigatório perguntar. E se o paciente já colocou isso, a gente nem pergunta. Mas, assim, o entubar, eu acho que é algo que fica muito, né? Porque, assim, o entubar quase sempre é sinônimo de o paciente está internado numa UTI, sem acompanhamento, você tem 1 hora de visita por dia, e aí ele passa aquelas últimas horas da vida dele sozinho, e é algo que às vezes o paciente não quer. Só que, por outro lado, para o familiar é muito difícil dizer, o médico chega para o familiar e fala, você quer entubar? Parece que a pergunta soa para quem é leigo. Se eu não entubar, eu estou matando, né? Então, deixa eu morrer ou entubo? Qual que é a sua escolha? É muito louco isso. Mas é por isso que os testamentos vitais, eles funcionam melhor se o paciente tem o acompanhamento do cuidado paliativo. Porque essa conversa é feita entre médicos
E a gente já começa, a gente pede no final que apareça alguém da família. A gente começa a conversar com a família também. O atendimento nunca vai ser só do paciente. Nunca. Ah, mas a minha família não quer saber de você e não quer conversar com você agora. Agora, não. Mais para frente vai querer. Há 20 anos eu faço isso. Fica a Vai dica. Agora, o testamento vital, no caso, ele só funciona com a anuência da família também. O testamento vital só funciona na última fase de vida do paciente. Então, desde que a família seja hoje, anuente. mais ou menos, entendeu? Mais ou menos, porque o testamento vital, quando eu tenho o testamento vital, nos pacientes que eu atendo, por exemplo, eu coloco no prontuário do paciente. Eu tiro uma cópia e coloco no prontuário. E escrevo e descrevo tudo. Eu nunca tive nenhum problema de não realizar nada nos pacientes que fizeram o testamento vital. Uhum. Nunca. Nunca. Porque está documentado. Já veio aí, OAB, sai daqui. Não há problema. Porque está bem documentado. Está bem documentado. Certo. Mas acreditem, até hoje, enquanto parece que está tudo bem, ninguém quer tocar no assunto, a família não quer falar, mas quando as coisas vão ficando mais difíceis, a família pede ajuda. Pede muita ajuda. Eu tive um paciente jovem, de 23 anos, teve um tumor cerebral que não foi glioblastoma, foi um outro tipo, e ele não quis cuidados paliativos. Ele não quis. Eu vou te contar por que eu tive um paciente jovem. Porque quando ele ficou doente e ele parou de responder, a mãe dele veio para o ambulatório, ela veio para o consultório. Ela falou assim, eu preciso de ajuda. Ele nunca quis, mas eu preciso de ajuda. E para ajudá-la, a gente tinha que cuidar dele. E a gente fez o cuidar dele, mas ela pediu ajuda. Então hoje, o que ninguém quer ouvir, quando as coisas ficarem um pouco mais complicadas, vão querer ouvir e vão pedir ajuda. Porque não é fácil. Quando a sua família não quer escutar falar desse assunto, é porque para a sua família hoje, vendo você bem, é impensável imaginar que possa acontecer, porque é muito sofrimento imaginar que possa perder, porque tem amor. Quando as coisas acontecem, eles precisam de ajuda, porque eles vão estar perdidos. E aí, o que a gente fala, Milessa, a gente já conversou na nossa primeira consulta disso, eu falei para ela que, Milessa, eu vou pedir permissão para contar, tá? Que a gente tinha que escrever uma carta para o marido da Milessa, ou uma carta para alguém que seja muito importante, ou o seu irmão, Fátima. A carta é para você ler em tempos difíceis. Onde está escrito meu telefone, onde estão os dados, onde está coisas que ele vai precisar. Né? A gente já fez isso com outros pacientes. Você pergunta para mim, quantos por cento me procuraram? Eu vou te falar, 100%. 100% dos familiares. Porque eles queriam saber o que tinha sido dito na consulta, o que acontecia na consulta, o que eles podiam fazer, que eles estavam se sentindo muito perdidos. E eles estavam muito angustiados. São as cartas para ler em tempos difíceis. Tinha tudo lá. Muito, muito bom. Então, assim, acho que ficou muito claro para todos, doutora, o fato de que quanto antes você busca o cuidado paliativo, o vínculo se estabelece, vai se conhecendo a família, vai se conhecendo o paciente, melhor pode ser feito dado a gestão, porque existem coisas no grupo, é muito comum um paciente ali que está oscilando, com dor, receber morfina e ter constipação e de outro dia diarreia, e os médicos realmente não sabem tratar, e aí eles dão a dose máxima de morfina, e aí vê que não controla a dor, e aí não sabe fazer. Ah, é a aula dela, gente, vocês têm que assistir, eu já postei. Olha, eu vou contar para vocês que morfina é quase uma dipirona pra gente que trabalha com dor, viu? Morfina é o remédio mais, é verdade, dos opioides, ele é o mais fraco que tem, né? Só para vocês terem ideia, a metadona é 3 vezes mais forte que morfina. Fentanil é 100 vezes mais forte que morfina. Sufentanil é 800 vezes mais forte que morfina. Buprenorfina é 30 vezes mais forte que morfina. Oxicodona é 2 vezes mais forte que morfina. Então tem um monte de coisa que a gente usa que a gente fala assim, esse eu posso usar, que é morfina.
que não é morfina, mas é muito mais forte que morfina. Nossa, e a gente ali achando que tá arrasando com a cannabis, vai nesse. Morfina, tipo, pra gente, a gente usa para fazer o cálculo para poder escolher se vai precisar morfina mesmo, que é a mais simples, ou se eu escolho um que é mais forte. E aí nós vamos levando em conta outras coisas, né? Tem problema renal, tem não sei o quê, porque aí, por exemplo, quem tem problema renal não pode tomar morfina, aí escolhe um outro, o pentadol. Mas a morfina mesmo, que é o que carrega em si todo aquele medo que a gente, entrei na morfina, aí eu viro para você e falo assim, tô Oxycontin. Você fala assim, eu tô tomando Oxycontin. Mas o Oxycontin é 3 vezes mais forte que morfina, é um primo da morfina, é igualzinho, faz a mesma coisa. Só que a gente não escutou o nome morfina. E a morfina, ela é bobinha hoje. Morfina você toma 4 horas depois, ela não está mais no seu organismo. Tá vendo? Então, gente, eu acho que isso, assim, não tem nada aqui, né, que a gente, de alguma maneira, não tente trazer isso sempre lá, e é algo que eu sempre tento trazer para vocês. Recebeu o diagnóstico, se tem possibilidade, busca um médico paliativo. E um médico paliativo que saiba exercer, porque, como ela falou, em todas as áreas, né, a gente tem pessoas boas, ruins, e que não sabem. Então, assim, se você não tem uma equipe que consiga conduzir bem, você vai sofrer coisas que você não precisava sofrer. Essa gestão que ela fala, para mim, é o fundamental, sabe? De entender, ajudar, que nem uma mãe que está ali no momento que ela entende que tem a dor da mãe, a dor do filho, tudo, e que nem ela falou assim, o que aconteceu ali de todos os dias o médico falar para aquela mãe, seu filho está morrendo, acontecia com meu pai no hospital, e como a gente continuava fazendo as coisas pelo meu pai, os médicos achavam realmente que a gente não estava entendendo a situação. E aí, eu, sinceramente, olhava para o meu pai, eu via um homem que estava morrendo, mas eu olhava para Deus e falava, de boa, ele ressuscitou Lázaro, então o GBM não é problema para ele. Eu não sei qual é a de Deus. Então eu continuava fazendo as coisas. Até que teve um dia, eu já postei no grupo várias vezes, meu irmão fez um monte de cartaz e colou no quarto falando assim, médico, faz a sua parte, deixa que Deus faz a dele. Proibindo palavras negativas nesse lugar. E aí os médicos, eles pararam de falar, eu não sei porque eles acharam que a gente era doido mesmo, se eles ficaram sem graça, eu sei lá, sei que daí eles pararam. Mas é muito difícil. Você todos os dias está ouvindo uma coisa, parece que eles querem reafirmar, está morrendo, você sabe, está morrendo. É dolorido, é desumano. Não é que você não está sabendo, mas eu não preciso esfregar isso em você. Você está vendo uma situação. Então, quando você tem um médico que fala com o seu médico, eles dão mais valor, porque quando é alguém, olha, eu escutei lá no grupo que isso aqui é bom, a pessoa automaticamente invalida aquilo. Ela acha, você pesquisou no Google, de onde você trouxe essa informação? A gente é muito desacreditado, sabe? E aí tem vezes que é muito curioso, a Nívia está entrando. Tem vezes que é muito curioso, porque quando eu mando, às vezes, alguma coisa do Dr. Magneto, e eles encaminham para o médico, a doutora conhece o Dr. Magneto, gente. Eles mandam para o médico fala, mas aonde que ele é? Então, onde que ele atende? Porque eles acham que realmente é um médico falando. E aí, de repente, eles dão alguma credibilidade. Mas quando é a gente só falando, parece que eles invalidam completamente a experiência prática que a gente tem. Porque, né, é diferente. Obviamente que eles estudam, mas, cara, a gente vive isso todos os dias. E porque, que nem eu falo, o médico é especialista em GBM, mas desculpa, especialista no meu pai sou eu. Mas você sabe que uma coisa muito interessante, né? Teve uma vez que o Dr. Magneto, vocês mandaram, e a pessoa não levou o Dr. Magneto, a pessoa falou o que o Dr. Magneto falou, e eu já tinha entrado em contato com as equipes. De repente, alguém da equipe me ligou e falou assim, você tá louca? Como é que você fala isso pro paciente? Eu falei, fala o quê? Assim. Aí eu falei assim, fala o quê? Te coloca não sei o quê, eu não vou contar porque vai entregar a pessoa, assim, não é isso, não sei o quê. Eu falei assim, rapaz, deixa eu falar um negócio, a gente estuda tanta coisa todo dia, mas isso aí, eu expliquei para ele, é uma inteligência artificial que consegue juntar tudo que tem de conhecimento nessa área, é uma coisa que a nossa cabeça não vai conseguir. E sim, vocês são bastante desacreditados, não é como, chegou aqui falando que vai tomar um negócio de papaya, aí eu tenho que virar e falar assim, tem estudo, tá? Tem estudo que mostra que sobe, né? Porque cada substância que vocês trazem, às vezes vocês chegam na consulta aqui com um monte de substância, e falam assim, isso aí eu não sei não, eu preciso ler sobre isso, né?
Então, para tudo que vocês trazem, eu leio, porque quando eu vou conversar com um colega, para justificar por que tem que dar, ou por que não é para parar o que vocês estão dando, eu tenho que escrever e falar assim, você quer que eu te mande o trabalho? Porque isso tem fundamento, né? Porque a gente não sabe tudo, gente, não tem como, nem que a gente quisesse muito. Um oncologista cuida, por exemplo, do GBM, mas não cuida só do GBM, ele cuida de diversos outros cânceres, né? Às vezes, o câncer do sistema nervoso central são vários, o glioblastoma é um deles, né? A gente de cuidado paliativo, as equipes de cuidados paliativos, e o que eu quero falar para vocês assim, Ana, de repente, eu não tenho condição de acompanhar com você, mas o que eu vou pedir para você, vê lá onde você está atendendo, se não tem nenhuma equipe de cuidados paliativos, né? Pede para passar numa consulta, pede para conhecer. A maioria dos hospitais hoje tem equipe de cuidado paliativo, né? Então pede para conhecer, só não deixa de não tentar passar, só não deixa de não aproveitar essa possibilidade. Só uma coisa que você vai virar para você e falar assim, não tem indicação ainda, você fala, mas eu quero. É um direito. Eu gostaria muito de conhecer. Eu não estou dizendo que eu estou desistindo do meu tratamento. Eu só estou dizendo que eu queria conhecer. Só isso. É um direito. Tá no nosso... se você pegar o nosso código de ética, está escrito lá que a gente tem o dever de oferecer cuidados paliativos ao paciente. Nós médicos temos o dever de oferecer. Entendeu? Então, pode pedir. Não é feio pedir, eu quero conhecer. Eu acho que tem no SUS diversos hospitais, inclusive tem política nacional de cuidados paliativos que foi aprovado ano passado para o SUS, né? A próximo caminho é fazer uma educação no nível nacional que vai cobrir todos os postos de saúde. A gente vai ensinar o médico do posto de saúde a fazer cuidados paliativos. O seu oncologista vai desacreditar de você, vai falar que não está na hora, e você fala que não tem a ver com isso, que você só quer conhecer. É um direito do paciente. O médico não pode negar isso. Nenhum médico pode negar os direitos do paciente. Eu ia contar um negócio para vocês, que eu acho que eu saí da reunião porque acabou minha bateria lá do celular. Eu ia contar um negócio para vocês, porque talvez tenha sido uma das experiências mais fortes da minha vida, como médica. E eu só posso dizer porque eu estava lá e porque eu ajudei na conversa com a família. Eu atendi uma moça de 14 anos que tinha um tumor de função renal que invadiu a medula dela, ela estava paraplégica. Esse tumor, ele invadiu o pulmão dessa menina. E eu vi a tomografia. Eu vi a tomografia cheia de câncer, invadido. Eu vi. Eu marquei para conversar com o pai, com a mãe, com o oncologista e com o médico da UTI, onde essa menina estava entubada com droga vasoativa, noradrenalina, adrenalina no teto. E a gente contou para a família de que ela estava partindo. Você vai levar alguns dias que ela ia partir. Esse pai fez um único pedido, que ele dormisse aquela noite junto com a filha dele, e se ele poderia colocar na boca dela um pedacinho de pão e uma gotinha do suco de uva que eles tinham na comunhão da igreja, e que ele queria orar pela filha dele. Todo mundo ficou assim, eu falei, não há problema, a UTI era compartilhada com outras famílias, e o meu único pedido para ele foi, faça a oração baixinho. Não fica gritando, porque a gente não sabe qual é a religiosidade das outras famílias, e a gente precisa ser respeitoso com a religiosidade dos outros. Aqui é um ambiente de UTI, se você começar a rezar alto, falar e gritar, e clamar muito alto, pode ser que outras famílias se incomodem. Não tem problema, você pode ficar à noite com a sua filha. O pessoal da UTI, como a gente era de cuidados paliativos, eles nem questionaram. Eles falaram assim, não, tudo bem, pode ficar. Ele dormiu. Ele fez o que ele fez. Quando chegou de manhã, eu passei, ele agradeceu. 48 horas depois, alguém que não urinava começou a urinar. O intestino voltou a funcionar.
as drogas vasoativas a gente começou a cair. A menina puxou o tubo sozinha e estubou. Essa menina tem 28 anos hoje. Ela não tem uma lesão no pulmão. A gente mexeu na mente, a gente fez outro exame dela. Todos os tumores que a gente viu no pulmão dela não tinha mais nenhum. O único tumor que ela tinha, que estava espalhado pelo corpo dela, ficou grudado na coluna, nem cruzado no meio. Ela não tomou antibiótico, ela não tomou rádio, ela não tomou químio, ela não fez nada. Então, todos aqueles pacientes que acompanham comigo sabem, e eu falo sempre, a última palavra nunca vai ser nossa. Nós não somos médicos, nós trabalhamos com números, nós trabalhamos com trabalhos, nós trabalhamos com resultados, nós trabalhamos com a ciência. Então a gente fala tantos por cento de porcentagem de acontecer isso com você. Mas a única coisa que eu posso dizer para vocês é que nós, quando me perguntam quanto tempo eu tenho, eu falo, não faço ideia. Eu não sei nem quanto tempo eu tenho. Porque não sou eu que sou dona da vida. Não sou eu que sou dona da morte. Nenhum médico é dono da vida ou dono da morte. Quem é isso? É Deus. De verdade. É só Ele. Ele que diz quando é a hora. Então, o que eu digo é o seguinte. A gente mantém a esperança e mantém a fé. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se preparar também para o outro lado que a gente não queira. Porque existe a nossa vontade e o nosso pedido, mas existe também a vontade de Deus. E a vontade de Deus pode ser diferente da nossa vontade. Por quê? Porque Ele tem os propósitos dele, que são diferentes dos nossos. Nós não sabemos. Porque a gente passa algumas coisas, porque acontecem algumas coisas com os nossos familiares, a gente não faz ideia. Deus sabe. E Deus sabe quando é o momento de cada um. É isso. Isso que é importante. A gente se prepara para tudo. Para todas as possibilidades. Mas a gente não pode esquecer, e eu como médica, eu só posso contar essa história para vocês porque eu estava lá, eu vivi, e essa menina, graças a Deus, está viva até hoje, né? E a medicina não sabe explicar o que aconteceu. Não sabe. Não sabe mesmo. Eu não sei. Quer dizer, eu sei, mas a ciência não explica, de verdade. Então, Deus é a última palavra sempre, ela é dele. Ele diz quando a gente fica e quando a gente vai. Foi um super prazer conhecer vocês, né? Espero que vocês descansem. Estou aqui, vocês têm meu contato. Os meus pacientes, espero vocês no consultório, né? Online ou presencial. A Nívia entrou agorinha no final, né, Nívia? A Nívia está numa fase bem delicada agora do Roberto. Boa noite, pessoal. Susan, tinha visita aqui, me perdoa, mas eu vi lá no grupo ainda que estava acontecendo, falei, deixa eu entrar. Doutora Ana Paula, querida, né? Nossa, gente, Nívia, vocês são maravilhosos. A Nívia tá num lugar muito bom, graças a Deus, de pessoas que são... Doutora Ana é maravilhosa. Humanas, além de meus pacientes lindos. Eu queria aproveitar, até falei para a Susan, não sei muito bem como foi o escopo aqui, mas queria compartilhar um pouquinho, né? Até falei para a Susan. Desde o início, viu? Ah lá, doutora Fabiana, fez a ressonância, né? Não deu para fazer, vai amanhã de manhã. Mas vamos fazer. É isso amanhã aí. De manhã a gente vai. 7h30 da manhã marcaram. Então vai descansar. Então amanhã fazendo lá a ressonância. Você é sensacional, que mulher humana, sensível, nossa, não tem uma médica melhor não, minha gente? Ô, gente. Ai, parem com isso que eu fico... A doutora Ana Paula realmente... Tudo já foi. Ai, gente, na verdade, eu que sou agradecida pela oportunidade de conhecer e de poder ajudar vocês. De verdade. Isso me deixa muito feliz. Isso me faz médica mesmo, sabe? É saber que eu posso me meter e falar assim, não é isso, não. Vamos aqui olhar para essa pessoa. Isso para mim é muito importante. De verdade. E é isso que eu falei para vocês. A maioria dos hospitais hoje tem cuidados paliativos, então vão lá pedir para passar, para vocês conhecerem. Não quer dizer que vocês vão já ser atendidos, mas pelo menos para vocês conhecerem quem são, né?
e para ajudar vocês nas dificuldades. É isso. Então, ó, gente, e vocês me ajudem no grupo agora, que vocês conheceram o que é. Quando vi o povo achando que nós estamos gorando, quando eu falo de cuidado paliativo, eles falam, vocês estão por fora do rolê, gente. Vocês não conheceram, não sabem de qual que é. Então, vocês me ajudem. E agora vocês transmitam a informação, porque minha filha ficou eu lá, parecendo um jumento velho falando. Esse povo, em vez de me ajudar, doutora, fica lá de som. Guardaram, né? O paliativo não é de quando não tem mais o que fazer. O paliativo é manto de proteção, é diferente. Esse paliativo é outra coisa. Não tem nada. A Nívia quer falar e a Lunara já para a gente sair, gente. Diga, Nívia. Oi, boa noite, doutora Ana Paula, querida, né? O Beto, eu lembro da primeira consulta com a doutora Ana Paula, que o Beto saiu de lá ressignificado, abraçando a doutora Ana Paula. A gente tem muita gratidão. Queria falar eu tenho essa foto, viu, Nívia? Eu tenho essa foto comigo. Só compartilhar muito breve, né? Graças a Deus que a gente escutou a Suza nessa questão do paliativo. Eu conversei com a paliativa do COI, que passa aqui. A gente também está com 2 bons médicos experientes aqui, né, que estão cuidando do Beto. A gente está no hospital de cuidados paliativos. E eu falei para ela, olha, se você puder, já nas consultas, né, junto com as oncologistas, orientar as oncologistas a procurar os paliativos, e quando chegar nessa fase, que é uma fase difícil, né, de um cuidado mais intensivo, para tentar ir sim para uma clínica de transição, se possível, né, oferecer isso às famílias, que hoje essas clínicas, que nem a gente está aqui, e eu falo assim, eu estou 4 meses aqui, e eu não sinto um cansaço, porque tem toda uma equipe multidisciplinar que cuida dele e olha para o paciente, né? E eu sinto falta que isso não é divulgado. Eles oferecem, né, o home care, eles não divulgam esse tipo de tratamento, esse tipo de clínica, né? Claro, eu tive o benefício do meu convênio, ele tem esse benefício, acho que nem todos têm, mas poder divulgar mais isso, sabe? Porque eu vi o quanto bem cuidado o Beto foi, assim, e muito assistido por 2 paliativos maravilhosos, né? A doutora Ana também nos acompanhou de longe aí, e graças a Deus ele está tendo todo o conforto possível. A gente, né, Nívia, a gente não tem hospice no Brasil, quer dizer, tem 2 hospices, um no Sul e um na Bahia, né? Mas essa terminologia hospice, que é o lugar onde pacientes que têm doenças mais avançadas e sem possibilidades curativas, é uma coisa que ainda não tem no Brasil. Mas os hospitais de retaguarda, né, que são hospitais também chamados de retaguarda ou de transição, eles oferecem esse cuidado, eles oferecem cuidado para os pacientes que precisam de reabilitação e também para pacientes em cuidados paliativos. E é realmente o que a Nívia falou. O atendimento não é o atendimento do hospital, né? É diferente, não falta nada. Tudo que precisa tem, mas é mais humanizado, né? Tem paliativista, a Nívia pode falar mais disso do que eu para vocês, mas como ela falou, ela não se sente cansada, porque não é aquele ambiente do hospital, é quase um parto de casa. Aquilo vira uma família para você. Né? Isso é muito importante, A gente precisa ter mais desse tipo de lugar e oferecer isso mais para as pessoas, porque a pessoa não precisa terminar a vida dela, às vezes não dá para ir para casa, porque a complexidade é grande, mas também não precisa ficar no hospital, pode ficar num lugar melhor. É isso aí, doutora. E te agradecer novamente, viu? Imagina, que isso, Miriam. Estou aqui porque vocês precisarem, vocês sabem disso. A Lunara levantou e a Cris, alguma coisa você já tirou, né, Lunara, lá? E Cristina só que tinha perguntado alguma coisa, mas não sei, estava com a mão levantada. Mas enfim, gente, Cris, não? Então, gente, eu queria só agradecer, doutora, aí essa aula que você nos deu, muito, muito obrigado. Eu acho que, assim, que nem a Karina falou, ela tinha uma impressão de que o paliativo era quando não funcionava mais nada, e ela é paciente também. Então, assim, eu acho que isso foi muito importante, porque quando você traz informação para as pessoas, é onde elas têm mais chance de lutar, de tomar as melhores decisões. E, como sempre, consultar isso no momento certo. É isso aí, foi bem legal. Obrigada. Muito obrigada. Imagina, estamos aqui para isso. Se vocês precisarem, contem conosco.
assim, eu só tenho a agradecer. Eu estou aqui, 3 meses falando com essa mulher, daí não era nem alinhando a minha agenda, porque a minha agenda já estava ali, meu amor, rendida a ela. A hora que ela falasse, eu cancelava até parto, se tivesse. Daí, a hora que deu aí certo, daí a gente fez, mas valeu muito a pena. Duas maravilhosas. Né, meu filho? O povo vai ajudar quem entrar depois também, né? Mas obrigada, viu, doutora, por esse tempo aí de você. Obrigada, Bem descanso Susan. para todo mundo, Obrigada, gente. doutora. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada, doutora. Então, povo, agora vocês, pelo amor de Jesus, hein? Vocês fazem a lição de casa e ajuda a divulgar lá dentro para o povo que chega depois, tá? Porque vocês são essas pessoas também, né? Vocês não batem um prego, Deus me livre.